Começa agora o GVCast, o podcast do Geração de Valor. Apresentação, Flávio Augusto. Finalmente o dia chegou. Hoje é dia da estreia do GVCast. Sejam todos muito bem-vindos a essa edição histórica do GVCast. Meu nome é Flávio Augusto da Silva e eu estarei com vocês nas próximas 54 semanas apresentando o GVCast. Se você quer saber um pouco mais sobre mim, aí embaixo tem um link com um vídeo falando um pouco da minha trajetória. O GVCast faz parte do projeto Geração de Valor, que tem como finalidade compartilhar conhecimento com as pessoas que querem fazer acontecer. Se é o seu caso, seja bem-vindo e aproveite o conteúdo do GVCast. Neste primeiro episódio, nós não poderíamos deixar de receber pessoas de peso, então convidamos dois caras da pesada. Esses caras arrebentam, são líderes em seu segmento, são os maiores produtores de conteúdo para a internet brasileira. Eles têm números impressionantes. Fala, galera, aqui é o Jovem Nerd, sem lambda, porque eu estou no podcast dos outros. É isso aí, aqui é o Azaghal, estamos num novo podcast, olha que orgulho! Olha que legal! Ainda nessa edição, eu vou compartilhar com vocês como foi a minha palestra no Day One. Day One é um evento organizado pela Endeavor, é uma organização mundial que fomenta o empreendedorismo. Então, nós subimos ali no palco do Teatro de Ibirapuera, juntamente com Guga, Jorge Paulo Lemann, e eu desenvolvi um tema para o público que estava presente e mais de 30 mil pessoas que acompanhavam online, ao vivo, a transmissão deste evento. Bom, antes de continuar, eu vou agora responder a perguntas de alguns GVs que deixaram ali na página do Facebook. A primeira pergunta é do André Maldonado. Quais mercados você acredita que tem tudo para prosperar no Brasil atualmente? Olha, André, o Brasil carece de bons produtos e bons serviços. O Brasil tem essa necessidade, e em especial no momento de crise que nós vivemos, acaba ainda abrindo um espaço para você inovar, para você entrar em áreas que nunca foram exploradas. Eu gosto muito de dar um exemplo dos meus negócios, dos negócios que eu criei. O meu Sucesso.com, por exemplo, é um dos negócios que eu criei e ele completou agora um ano com mais de 50 mil alunos que passaram pelas nossas salas de aulas em mais de 20 países. É um modelo de escola de negócios, uma escola de insights de negócios online, onde a pessoa paga no modelo de assinatura. É uma coisa que não existe, não tem concorrência. É um produto simplesmente que nunca existiu, é um produto que foi criado, que foi resultado de uma observação que nós tivemos que o sistema de ensino convencional é fraco. O sistema de ensino convencional ele é insuficiente. As pessoas saem da escola, da universidade, despreparadas, principalmente com essas mudanças no mercado, com essas mudanças dos paradigmas de mercado, e o sistema educacional ainda segue aquela mesma cartilha de um mundo que hoje já não existe mais. Vendo essa deficiência, a gente percebeu que as pessoas precisavam se encontrar. Às vezes elas ficavam muito perdidas. E uma maneira delas se encontrarem é conhecendo casos de negócios de pessoas que começaram do zero e que chegaram no topo. Então, o meu Sucesso.com é isso. É uma escola de negócios que a gente estuda a vida de empreendedores de sucesso. Ou seja, é uma coisa que não existe, é um mercado que não existe. Nós criamos esse negócio e o meu sucesso está crescendo pra caramba, e a previsão é que em 2016 nós vamos abrir a primeira filial internacional do meu Sucesso.com nos Estados Unidos. Nós vamos produzir conteúdo lá nos Estados Unidos de estudos de casos, de empreendedores norte-americanos, e não só a gente vai dar acesso aos brasileiros a esse conteúdo, como também vamos começar a angariar assinantes no maior mercado do planeta, que é os Estados Unidos. Além disso, Inglaterra, África do Sul, Austrália, Canadá, todos os países que falam a língua inglesa. A previsão até 2017 que a gente possa também estar em Hong Kong, em Dubai, em Berlim, ou seja, abrindo novos mercados, produzindo conteúdo de novos estudos de caso em várias partes do mundo, dando acesso a todos os nossos assinantes e abrindo possibilidade de captar assinantes em todo o planeta. É um negócio que não existia.
é um mercado que não existia. E eu sempre gosto muito de investir em educação. A área de educação é uma área que não tem crise, porque se a economia vai bem, as pessoas têm que se especializar para poder competir no mercado de trabalho. Se a economia vai mal, as pessoas precisam estudar para manterem o seu trabalho ou para competirem por novas vagas que ficam cada vez mais escassas. Então eu entendo que educação é investimento, por isso eu gosto muito de investir em educação. O Natan Lopes quer saber como enfrentar o medo de empreender. Natan, a palavra é enfrentar. Todo mundo tem medo, né? Eu não vou dizer para você que quando eu me comprometi a investir 110 milhões de dólares no Orlando City, que eu não fiquei com medo. Se eu disser para você que eu não fiquei, é mentira. Todo ser humano na face da Terra tem medo. O ser humano que não tem medo tem algum problema, porque o medo faz parte de um instinto de autopreservação. E é natural, e é até positivo você ter medo. Agora, quando você tem uma ideia, tem um projeto, você acredita nele, e ainda assim você tem medo, e você não enfrenta esse medo, quem não enfrenta está dando lugar à covardia. Porque o medo você lida com coragem ou você lida com covardia. Então, a forma como cada um lida com o medo é que vai definir o que cada um vai fazer com este medo. Sempre, todo projeto grandioso, todo projeto que será um projeto que vai revolucionar, ele é um projeto que vai exigir uma decisão de coragem. Ele é um projeto que vai exigir da pessoa uma postura de coragem. O que acaba com o medo nessa hora é a coragem. E o que fortalece o medo nessa hora é a covardia. Coragem, Natan! A Fabiane Monique mandou a seguinte questão, Flávio. Como superar frustrações? Fabiana, frustrações são coisas que acontecem na vida, em qualquer momento, em qualquer situação. Em negócios, por exemplo, você leva mais não do que sim. Não é? Você leva mais não. Num processo de venda, por exemplo, você oferece o seu produto para 500 clientes. Meia dúzia vai comprar. Vender é levar mais não do que sim. Empreender é levar mais não do que sim. E o não, ninguém gosta de não. Cada não deixa de ser uma frustração. Agora, quando você entende que cada não, que cada frustração, ela é parte do processo, ela serve de aprendizagem, cada não, ela é parte da estatística de conversão, da estatística de aproveitamento para que você alcance o sim, quando você entende isso, você passa a lidar com o não com mais naturalidade. Quando você fica ali chorando porque a coisa deu errada, se lamentando, isso é perda de tempo. Quando as coisas dão erradas, procura aprender com o que deu errado, levante a cabeça e siga adiante. Não adianta ficar perdendo tempo com lamentações. João Luiz de Brito mandou a seguinte questão. Estou cercado de informação que não faz sentido algum para mim. Curso 4º ano de engenharia elétrica e descobri que quero trabalhar com educação, criando alguma empresa que realmente impacte a sociedade. Como consigo focar meus esforços nesse objetivo, sendo que sou submetido a 2 ou 3 períodos dentro da universidade? Hein? Que esquisito isso aí, João. Você é submetido, cara. Alguém bota a arma na tua cabeça e obriga você a fazer uma faculdade de engenharia elétrica que você não tem o menor interesse nela? Você é submetido, na realidade você está se vitimizando, você se acha vítima de alguém? Quer dizer, alguém te obriga a fazer isso? Quer dizer, na realidade não é que alguém te obriga a fazer isso, você permite que alguém te obrigue a fazer isso, sendo que você aqui me alega que você não tem o menor interesse nisso? Em primeiro lugar, João, vamos parar de ser vítima, tá, meu amigo? Você não é vítima de nada, você está fazendo essas escolhas e se por alguma razão você permitiu ser submetido a algo que você não tem o menor interesse, a culpa é sua, não é de quem te obriga. Você é livre, campeão. Você é livre, conversa, negocia, olha no olho e toma decisão na sua vida. Se é educação que você quer trabalhar, agora que tipo de educação? Você sabe? Você está perdido nisso também? Pensa na vida, você não é obrigado a nada e faça aquilo que você quer. A vida é uma só e decida fazer aquilo que você quer. Muito bem, gente, foram várias perguntas aqui, eu respondi rapidamente para procurar responder a todos, é um prazer imenso estar respondendo essas perguntas e eu te sugiro o seguinte, esse programa está entrando no ar sexta-feira, no dia 4 de setembro, se você ainda está ouvindo esse podcast em torno de sexta, sábado ou domingo, no final de semana seguido que ele foi exibido, eu quero te convidar a participar de uma transmissão ao vivo no Facebook, lá na página do Geração de Valor, lá no Facebook. Nós temos a ferramenta Mentions e eu vou fazer
uma transmissão ao vivo por volta de 7 horas da noite da segunda-feira. Sempre, toda segunda-feira, após a entrada do GVCast, eu vou fazer o GVCast Live no Facebook e vou responder mais dúvidas. E agora nós vamos conversar com a galera do Jovem Nerd. Finalmente estamos aqui com duas grandes figuras e o GV, para variar, tem que pensar grande, não é? Então, a gente pensa grande, eu penso grande. Eu não poderia convidar ninguém melhor do que essas duas figuras para estrear essa entrevista do podcast do Geração de Valor. Eu estou falando de nada mais e nada menos do que a galera do Jovem Nerd. Estou aqui com o Jovem Nerd e o Azaghal. E aí, galera, como vai? Aê! Tem que pensar grande e pensar largo. É quando eu penso Jovem Nerd. Mas sabe por que tem que pensar grande, querido Jovem Nerd? Porque vocês são simplesmente o número 1, o melhor, o mais premiado. Muito obrigado. Os caras que chegaram mais longe em produção de conteúdo pra internet. É uma honra imensa receber vocês aqui e não poderia ser diferente, porque quem é GV pensa grande. Muito obrigado. A gente que fica honrado de inaugurar essa participação no GVCast, primeiro programa. Daqui a 100 programas ele vai ser horrível, mas hoje é o que tem. É o que eu costumo falar, né? Vocês tiveram aí o azar de participar do pior GVCast da história. Esse é o pior de todos, né? É o pior, porque só melhora, né? Exatamente. Exatamente, só melhora. Nos próximos programas vão ser muito melhores do que esse. Mas muito bem, olha, a presença de vocês aqui não pode ser melhor, principalmente pelo fato de que a gente quer explorar muito a experiência de vocês em produção de conteúdo na internet. Hoje nós estamos vivendo aquela era do marketing digital, todo mundo está querendo produzir conteúdo na internet e vocês já começaram a fazer isso há 385 anos atrás, né? A gente tá online, tá fazendo coisa pra internet há 13 anos. 13 anos, é. Desde 2002, quando a gente começou com blog, foi mudando de mídia, né? Na verdade, não mudando, acrescentando mídias. É. Né? Podcast, videocast e tal. Vocês chegaram a pegar a internet de escada, não, né? Claro, Pegamos Pegamos certeza. a internet, não existe internet. A gente pegou o BBS. Assim, o nosso contato com o mundo digital é desde os primórdios mesmo. Antes da internet chegar no Brasil, a gente tinha uma coisa chamada BBS, que eram servidores ligados a linhas telefônicas em que você acessava só o que estava disponível naquele servidor. E você batia papo com quem estava conectado naquele servidor. Era uma proto-internet e era divertido, cara. A gente gostava e achava o máximo da tecnologia. Agora, você era web design? Sim, eu comecei a trabalhar ainda na escola com web design mesmo, montando sites em HTML, etc. Foi bem natural que o Jovem Nerd nascesse como um projeto pessoal de uma pessoa que estava envolvida com isso desde os primórdios, né? Depois de fazer site de tantas outras pessoas, a gente resolveu fazer o nosso. E qual era a sua atividade anterior, Azaghal? Eu trabalhei durante 10 anos como gerente de motel. Foi gerente de motel. Fui gerente. E o que essa atividade de gerente de motel contribuiu para essa tua nova atividade? Ela não só me deu um olhar organizacional, né, de uma empresa, mas também toda essa parte administrativa e empreendedora. Eu entrei num motel que, quando comecei a trabalhar, estava bem decadente. Era um motel já velho, já tinha, sei lá, 20 e poucos anos de uso. Estava desgastado, estava perdendo para a concorrência. Então, meu trabalho foi entrar lá e renovar o hotel. Por exemplo, eu informatizei o hotel. Ele não tinha computadores, era tudo nas fichas e escaninhos. Olha. Renovei quartos. Então, ele me ajudou a ser um empreendedor antes de ser empreendedor, ser algo que as pessoas falavam todo dia e que eu tivesse noção que é empreender. Que espetáculo. E levantou as finanças do hotel, do motel. Levantou. Que espetáculo, hein? A gente se conhece já há algum tempo e a gente vem gravando conteúdo junto, né? Eu tenho tido esse privilégio de aprender com vocês e, a propósito, vocês foram uma grande influência para a criação do GVCast, né? Vocês foram os que me apresentaram essa mídia, a força dessa mídia, que eu tenho certeza que tem muito ainda para crescer no Brasil. Agora, nos bastidores, pelo que eu já percebi, você acabou, Azaghal, sendo o cara mais organizacional do empreendimento de vocês. Ou essa impressão minha é errada? No princípio, bastante. Eu tenho uma parte bem criativa que funciona
funciona muito bem. Mas no começo eu me voltei muito mais pra essa parte comercial e organizacional. O Alexandre cuidava mais das publicações, esse tipo de coisa. Hoje em dia a gente já terceirizou boa parte das funções e eu acabo me responsabilizando mais por novos produtos, enquanto o Alexandre ainda cuida dessa parte de publicações, mas também lida com parte de financeiro, né, e outras coisas. O Alexandre é mais ligado ao financeiro, então? Hoje em dia, sim. Olha que interessante. Que parece. E você diz que cuida mais de produto, ou seja, é mais marketing, é mais desenvolvimento de produtos, é essa parte que você cuida mais hoje? Sim, sim. Não só no Jovem Nerd, né, mas também como na Nerd Store, né, que é a nossa loja, nosso e-commerce, é o que eu identifico mais, né. Assim, não que eu não trabalhe na parte comercial e financeira, eu também dou meus pitacos e tal, me envolvo, mas o que eu quero fazer, o que eu gosto, o que eu sei que eu vou render mais, é nessa parte mais criativa. Interessante. O que levou você, Alexandre, mais pra parte financeira? Que antes você não fazia? De repente foi um acordo entre vocês? Como é que foi? De repente a gente viu que tinha gente devendo dinheiro pra gente há 6 meses. Entendi. Ninguém tava cobrando, sabe? Entendi. E ninguém tava pagando. E a gente fez a conta e, caraca, olha só que a gente tem pra receber e a gente não tá tomando conta disso. E aí alguém tinha que pegar isso. Então eu falei, eu vou pegar isso, e porque o Dave tá sempre lidando com N funções diferentes, ligadas muito à loja, Nerd Store, novos produtos, etc e tal. E eu falei, deixa comigo que eu vou cuidar disso, e desde então eu tenho cuidado financeiro da empresa. Então quer dizer que se eu ficar devendo alguma fatura lá, é você que vai me ligar pra cobrar, né? Eu não, eu vou mandar os outros ligarem. Eu não tô satisfeito. Tá certo, não, fica tranquilo, nós somos bons pagadores. Os outros daqui vão ligar pros outros daí. Exatamente. Entendi. A gente é sempre amigo, cara. Entendi. Que espetáculo, que espetáculo. Olha, eu sou um péssimo no financeiro, né? Pra administrar. Eu sempre falo que eu não sou um bom síndico. Então, por exemplo, no meu caso, eu sempre tive alguém do meu lado. Quem começou comigo foi a Luciana. Luciana, minha esposa, no início, ela que cuidava do financeiro, ela que cobrava. Acho que é muito importante a pessoa, ela conseguir definir qual é o seu melhor papel. Fazer o melhor do seu melhor. Acho que foi isso que você quis dizer, né, Azaghal? Você se sente fazendo o melhor do seu melhor, trabalhando na parte mais criativa. Com certeza, é isso, sabe? Eu posso atuar em qualquer uma das áreas. Umas eu vou fazer mais ou menos, outras eu vou ser bem deficiente, outras eu vou fazer muito bem feito. É exatamente isso. Agora é engraçado porque no caso do Jovem Nerd aconteceu bem parecido com o que você falou. No começo era a esposa do Alexandre que cuidava do financeiro. Interessante. Depois ele que passou a assumir. Exato. As esposas continuam trabalhando com vocês ainda? A Andrea, a esposa do Azaghal, é totalmente à frente da Nerd Store. Tá revolucionando a Nerd Store, Revolucionando a Nerd Store, exato. O próximo passo é demitir vocês, não? Pode ser. Pode. Vai ter um fundo de garantia agora, né? Ô, garoto! A minha esposa, ela esteve à frente durante muitos anos da Nerd Store, e aí agora ela tirou uma licença de maternidade mais extensa, sendo sócia, né? Teve essa oportunidade de ser mãe agora, sem se preocupar. Mas durante alguns anos, depois ela vai votar. Ela mesma tem essa intenção. Olha, nós temos aqui um caso raro de sociedade que se perdura por anos. Em família. E em família ainda. Exato. Então, como é que é essa coisa de sociedade? Porque vocês realmente dividem, vocês não dividem só o negócio, algumas tarefas, mas vocês dividem o microfone também. Então, vocês estão muito juntos ali praticamente o dia inteiro, todos os dias. E viagem já trabalho, o tempo Viagem inteiro. a trabalho, exatamente. Ficam no mesmo quarto quando vão pro hotel? Não mais. Não mais. Olha, eu não vou perguntar o motivo aqui no ar pra não constranger. Não, pode perguntar. Os dois roncam que nem... Olha aí, então. Quem dorme primeiro, dorme. Quem ficar pra depois, não dorme. Então, mas pelo que assim, a história que eu conheço, não só vocês dividiam o quarto quando viajavam, mas dividiam o mesmo apartamento com as famílias todas juntas morando. Então, porque no início era sempre tudo aquela coisa, o negócio começando, não é fácil pra ninguém e todo mundo mete a mão na massa pra fazer o que tem que fazer. E sobre a nossa perspectiva, assim, tem muita gente que fala assim, poxa, é ruim de fazer negócio em família porque o negócio pode criar atritos que vão ser espelhados na convivência familiar e que vai estragar a família, etc, entendeu? Mas no nosso caso, talvez essa condição tenha nos ajudado a resolver os problemas, sabe? A gente tem que resolver o problema, pô, nós somos uma família, e a gente não vai deixar o negócio destruir a família, entendeu? Claro. Então a gente meio que, em vez de sócio brigar com o outro e não falar mais com o cara, entendeu? A gente tem que se ver todo dia, então a gente tem que acertar os ponteiros, entendeu? E vocês brigam muito?
Cara, acho que mais no passado acontecia mais. Porque hoje as funções são mais definidas, porque antigamente todo mundo fazia muita coisa junto. Tinha muito retrabalho, tinha muitas decisões em conjunto, e aí é mais complicado, né? Não tinha um líder pra cada setor, vamos dizer assim, né? E agora a gente tem mais definido. Eu cuido de... Vocês dividiram as tarefas entre vocês. O atrito fica menor, né? Fica bem menor porque tem alguém à frente do negócio, né? O que existe às vezes de atrito é muito uma coisa criativa, entendeu? Que é um atrito positivo. Claro, porque assim, e o nosso acordo é o seguinte: se a gente discorda de alguma coisa, a gente bota em pauta e argumenta. Se os dois não tiverem de acordo de uma forma fechada pra aquela coisa, o não normalmente prevalece. O não, exatamente, o não prevalece. Se um falar não e o outro tá falando sim, o não tem mais vantagem, ele tem mais pontos, entendeu? Interessante. Se os argumentos empatarem, ainda assim o não vence, entendeu? Por que o não prevalece? O não é uma parte muito importante de você manter um bom negócio, cara. O não, às vezes, parece que é uma perda, né? Porque você tá negando alguma coisa, mas às vezes essa perda tem que ser entendida como um passo pra uma estratégia que vai dar certo mais lá na frente. Mas acontece, esse não acontece sempre, por exemplo. Eu posso dar um caso que aconteceu recentemente. A gente vai fazer uma ação de marketing no site e o cliente é um cliente grande que nós temos, por isso ele tem descontos maiores, porque faz campanhas grandes e anuais, mas ele tava forçando demais o preço pra baixo, e até o momento que eu falei, não dá pra fazer. Dessa maneira, é melhor a gente falar pro cliente que é melhor a gente não fazer do que fazer dessa forma. E eu tava com receio de, puxa, mas a gente pode perder toda a verba, entendeu? Pode perder todo o negócio. E aí, quando tem esse impasse, mais uma vez, o não prevalece. Ele falou, o Dave tava com o não na quadra dele, eu compreendi os argumentos e aceitei. Beleza, não. No final, deu certo. E foi quem melhor falou com o cliente? Foi você ou foi o Dave? Foi o Guga Mafra. Foi o Guga Mafra, né? Foi o Guga. A gente manda os outros falar. Entendi. Então vocês hoje vocês estão ali mais no conselho, né? Isso. Mas deu certo no final, eu vou até que dar o resultado. Deu certo, não funcionou. Conseguimos fazer a negociação. A verba aumentou porque a gente achava necessário e a ação vai acontecer. É isso aí. Nem sempre você tinha uma equipe, um staff para fazer. Esse é o ponto que eu queria concentrar um pouco, porque o pessoal que está do outro lado, nós temos uma quantidade de gente muito grande, de pessoas muito grandes, que estão desejando empreender produzindo conteúdo na internet. E digamos que hoje está na moda produzir conteúdo na internet. E apesar de estar na moda, a internet ainda é muito carente de conteúdos. O que a gente tem observado é que assim, é muito tentador, porque é muito simples e fácil você se colocar na internet, né? Você fazer um conteúdo. Às vezes tudo você precisa um webcam e pronto, você tá lá. Às vezes no celular. Exato. Um smartphone com câmera, periscope, ou qualquer coisa assim. Exato. Então, você não precisa passar por nenhum processo burocrático, você precisa passar por provações, você simplesmente vai lá e tá lá na internet, tá pro mundo, né? Cada um tem sua própria emissora de TV hoje, né? Exato. Mas então o que acontece? O que a gente vê é que muita gente se deslumbra com essa facilidade de você alcançar o mundo, porque tem muitos casos de sucessos meteóricos de produtores de conteúdo, né? O cara não tem nem 20 anos e ele lota eventos e ganha grana fazendo publicidade e tal. Então é tentador. Poxa, moleque tem a minha idade, eu também posso, entendeu? Mas depois que você entra nesse circuito, as pessoas têm que lembrar o seguinte: você entra num circuito onde tem muito leão andando por aí, entendeu? Você tá solto na floresta. Eu diria que não é nem leão. Acho que leão é uma figura que não representa. Acho que seria mais raposa. Ou seja, no universo da publicidade, é o que a gente está levando em conta que é a principal fonte de renda de qualquer produtor de conteúdo. Ele é um universo estabelecido, sabe? Há muito tempo. E obviamente, a publicidade digital, ela é mais nova do que a tradicional, é claro. Mas mesmo assim, o que a gente vê é que muitos produtores de conteúdo, com o deslumbramento da fama, e não da vontade de produzir o seu conteúdo, mas sim da fama, de ser famoso, de ser notado, todo mundo gosta. Faz bem pro ego. Todo mundo gosta de ter o seu trabalho reconhecido, é óbvio. Eu acho que tem muita gente que confunde o trabalho de você ser um produtor de conteúdo por você ser uma pessoa famosa, entendeu? E a pessoa famosa normalmente é a que cuida menos dos seus interesses como um negócio, e sim como uma imagem artística, entendeu? Eu sou famoso, eu sou artista, eu sou talentoso, pronto. Eu não sou uma empresa. Nem todo mundo se enxerga como uma empresa. Uma coisa que o Azaghal trouxe da experiência dele de administração, como gestor, ele foi justamente desde o momento em que a gente de fato abriu
uma empresa, uma pessoa jurídica para ser o nosso site, é colocar a visão de, justamente, somos uma empresa, não somos web celebridades, em primeiro lugar, não somos famosos da internet, não somos youtubers ou gamers ou podcasters, nós somos empresários. E é assim que vocês se consideram? Vocês se consideram mais empresários do que pessoas públicas? Acima de tudo, acima de tudo. É isso que a gente coloca na ficha do hotel. Na ficha do hotel, exato. Boa, boa. E aí você pergunta, mas qual é a diferença? Qual é a diferença de você se considerar um empresário ou você ser uma pessoa famosa da internet que tá aproveitando um momento de fama e de sucesso, né? Tá justamente na posição que você toma diante de tudo que vai acontecer nessa frente, negociações, e aí o exercício do não está aí também, de você saber dizer não, porque a coisa mais comum que aconteceu no universo dos blogs na década de 2000, antes do YouTube, antes de outras redes sociais, os blogs eram a sensação que era a porta de entrada para uma pessoa comum alcançar grandes audiências, e os blogueiros começaram a ficar famosos e ser convidados para eventos e fazer publicidade, etc. Era que justamente o mercado publicitário enxergava neles presas fáceis para cair nessas armadilhas, né? Para essas armadilhas. E assim... O que seriam essas armadilhas, Alexandre? Pra galera saber. Presentes. Existem muitas agências, assim. Existe o pessoal de PR, que é muito estabelecido não só no mídia digital, em todos os meios, onde o trabalho dessas agências de PR é mandar produtos ou amostras, convites, presentes, viagens, festas, para promover aquela empresa ou aquele produto de graça, de uma maneira gratuita. Só para explicar pra galera, PR é Public Relations, seria uma espécie de assessoria de imprensa ou promoters, pessoas que usam essa imagem de pessoas conhecidas para promover empresas em festas e etc. E o nome que o mercado publicitário dá para esse tipo de pessoas até hoje é influenciadores. Certo. Então esse é o selo, o rótulo, e um vlogueiro, um blogueiro, um youtuber, um gamer, esse é o rótulo que eles têm para serem identificados no mercado publicitário. O influenciador é a pessoa que tem sob a sua influência justamente o seu público. Qualquer coisa que o influenciador fala a favor da marca, ele está propagando a esse público de nicho que está abaixo dele, né? Então, para uma agência de publicidade, para uma agência de PR, quando ele manda presente para uma série de influenciadores, isso acontece muito, quando ele dá uma viagem para os influenciadores de blogs de turismo, quando ele manda make-ups e manda pessoal dos blogs de make-ups e moda para festas, desfiles, Milão, etc., eles engajam toda a audiência daqueles caras naquele produto. Por peanuts, que a gente fala, né? Amendoins, né? Ou seja, nada, quase de graça. Então qual é o conselho claro, assim, como lidar com esse pessoal? Bom, de repente o cara que tá ouvindo vocês, olha, começa a produzir conteúdo e em algum momento vem esses convites. Qual é a melhor maneira de lidar com isso? Olha, não é um caminho fácil, que ele gera muita insegurança, na verdade, porque às vezes esses presentes, vamos chamar assim, eles vêm de uma agência de PR, às vezes vêm de agências digitais que são especializadas em tentar trazer os talentos, os influenciadores, para palestras ou para ações também de graça. O que a gente faz, eu posso dizer o que a gente faz. O que a gente faz é o não. É agradecer o presente e mandar de volta o Media Kit com os valores de publicidade no nosso site. Pra ser educado. Pô, obrigado pelo presente, foi muito legal, então não sei o quê. Pô, gosto do produto, vamos anunciar? Toma aqui o nosso Media Kit. Porque o que passa por muita cabeça, a gente conversa com muitas pessoas do meio, né, do digital. A galera que tá há muito tempo, a galera mais nova, a gente conhece bastante gente. E a gente percebe que o que passa na cabeça do pessoal, já passou na nossa também, puta, sei lá, eu recebi um presente de uma marca de refrigerante. Se eu não botar uma foto no meu Instagram do presente que eu ganhei, esta marca de refrigerante nunca vai anunciar comigo. É o que passa na cabeça do cara. Não vai mais gostar de mim. Não vai que eu sou ingrato. Exato. Mas, se você fizer isso, se você publicar, ele já não precisa mais anunciar. Ele não vai! Você está anunciando de graça! Porque você já anunciou de graça pro cara. Nas futuras ações, ele vai separar quem ele tem que pagar e quem ele faz de graça. E você vai pra lista dos que fazem de graça. Entendeu? Exato. Tinha um canal da Amazing Pixel, que é a nossa network, que publicava muitas fotos. Qualquer presente que ele ganhava, ele publicava foto. E aí um dia eu falei, cara, você quer anunciar tal cliente? E ele falou, quero, claro. Eu falei, então para de fazer isso de graça!
Aí eu diria aqui pra vocês, hoje o principal fonte de receita de vocês é o quê? É publicidade, é produtos, é eventos? Qual é a principal fonte de receita? Isso vive brigando, né? Vive brigando, mas esse ano... É engraçado que vive brigando mesmo, né? Ano passado a Nerd Store foi bem à frente do site, Jovem Nerd, mas esse ano o nosso faturamento, apesar da crise, o faturamento do Jovem Nerd de publicidade cresceu bastante. Exato. Olha que interessante. Mas a que você atribui? Porque eles acabaram tirando de outros veículos e focando naquilo que dá mais resultado ou naquilo que eles selecionaram. O que vocês acham? Eu acredito que sim, que parte de agências e clientes estejam, principalmente os clientes, estejam focando mais no mídia do digital, porque ele é mais barato, né, do que mídia tradicional como revista, rádio, TV. Ele tem um custo menor e ele tem uma métrica muito boa de resultados, né? Então o cliente, ele vai ter uma segurança se ele pode continuar reinvestindo, se tá funcionando, ele pode mudar a campanha no meio para acertar o objetivo dele. Então isso funciona muito bem. Um outro ponto que eu ressalto é o trabalho contínuo que a gente faz do comercial ser ativo, né? Não ficar esperando propostas. Você entende disso muito bem, né? Você tem que vender, você tem que ir lá e falar pro cara, e falar toda hora pro cara nunca esquecer de você, e vocês né? participam dessas reuniões, isso eu sei porque vocês participaram comigo, né? Direto, frequentemente. Frequentemente. Sim. Visitam clientes, frequentemente. Visitamos clientes, visitamos agências. O nosso comercial, ele tá em São Paulo, e ele vai semanalmente nas agências, mantém contato telefônico, por e-mail, presencial, e a gente vai, tipo, uma semana por mês a São Paulo, e às vezes ao Rio, mas mais a São Paulo, que é onde se concentra as empresas, e a gente faz reuniões nas agências, a gente visita os clientes, isso acontece com frequência mesmo. É importantíssimo. E como a gente entrou no ano de crise, a gente esse ano entrou focado em não, sabe assim, ninguém sabia o que ia acontecer, né? No final do ano passado, no começo desse ano, tava muito incerto. Vocês entraram trabalhando mais também, né? Exatamente. Vamos trabalhar mais pra, se tiver uma crise, a gente sofrer o menos possível, porque a gente tem obrigações. Antigamente era muito fácil, éramos só nós. Se o dinheiro diminuísse, éramos só nós, né? A responsabilidade batia só na gente. Hoje a gente tem funcionários, tem empresas que prestam serviço. A gente tem compromissos com essas pessoas, com a família dessas pessoas. Quantos funcionários vocês têm? A gente no Jovem Nerd tem 6 funcionários, mais 3 empresas que prestam serviços, que é o Léo, da Radiofobia Multimídia, que edita o podcast, a Gaveta Filmes, que edita os vídeos, e a FTP Digital, que faz o nosso comercial, e a Nerd Store agora tem uns 7 funcionários, que tá crescendo o pessoal de marketing e tal. Diretos e indiretos, cerca de 30 pessoas? Por aí. 30 famílias, né? Que hoje dependem desse empreendimento. Hoje, o faturamento de publicidade representa o maior faturamento do Jovem Nerd. Esse ano, voltou a ser. Esse ano. Por enquanto, sim. Vamos ver o final do ano que a gente vai lançar os livros na Nerd Store e livro exato. Bomba, mas até então, até esse momento que o programa tá ao ar, com certeza o Jovem Nerd não está o dobro na frente, mas ele um pouco mais. Mas, Flávio, é muito importante definir o seguinte: quando a pessoa começa a aparecer na internet e fazer sucesso e ser conhecida, o telefone começa a tocar. É natural. Aconteceu com a gente, as pessoas começam a procurar, as marcas começam a procurar, as agências que trabalham com social media estão muito ligadas no que está acontecendo, começam a te procurar para te inserir em alguma coisa. E isso é muito confortável e fantástico ao mesmo tempo, porque antes você estava lá em casa, vendo televisão, né, vendo YouTube, ou sei lá, e aí de repente você tá produzindo conteúdo do jeito que você gosta e nego tá te ligando pra você, pra anunciar com você. Isso é ótimo, nossa, fantástico. Existem agências que são especializadas em atender esse telefone, pra você não ter esse trabalho, obviamente, né, que é trabalhoso, você tem que atender o telefone, fazer uma proposta, etc, encaminhar, depois cobrar. E vocês usam o serviço dessas agências? Então, a nossa diferença é que o nosso comercial, além de atender o telefone, obviamente, ele é ativo. E aí você perguntou sobre o aumento de faturamento esse ano. Quantos por cento? Não tem esse número agora. Não, eu tenho. Você tem? 100%. Já? Cara, que bonito. Vocês estão 100% com faturamento maior nesse primeiro semestre que o ano passado? Sim. 100%. Ou seja, se vocês faturaram 100 milhões no ano passado, esse ano vocês faturaram 200 milhões. Ou seja, nessa hipótese. Isso, é isso. Se fosse essa, eu estaria gravando em Dubai, mas... Mas eu quero dizer o seguinte, qual é a diferença do o atendimento ativo? É o que vai lá na agência batalhar e, sabe, mostrar que você existe e falar pros anunciantes, anuncia aqui comigo. A diferença é o seguinte, quanto mais propostas, você vai receber muito não. É muito não. É tipo, não, assim, não, sai embora. Não, é tipo, não vai dar agora, não tem verba, ou então estamos anunciando em outro segmento, etc. É tipo 90%, Flávio. São tipo 9 nãos para 1 sim. Sim. Mas quanto mais propostas você faz, mais sims você tem. O 10% vai engordando. Então, se você bota 100 mil reais na rua, você vai ter 10 mil reais de retorno. De propostas, que eu digo. Exato. Né? Se você botar 1 milhão de reais de propostas na rua, você consegue faturar 100 mil reais. Essa é Essa é a lógica do atendimento ativo, entendeu? Olha que espetáculo. Nós
temos aqui um caso de uma empresa madura, que já existe há 13 anos, isso? Sim. 13 anos, uma empresa madura, não é uma empresa, não é uma startup que está começando agora, que aumentou em 100% o seu faturamento em relação ao mesmo período do ano anterior, e ele está dizendo que a razão disso, que apesar da crise, é a postura ativa para se buscar cliente. Que lindo. Música para os meus ouvidos. Música para os meus ouvidos. Espetáculo. Podem continuar, agora pode continuar. É um Não, mas espetáculo. de fato, esse ano a gente teve um esforço muito grande na parte ativa e, obviamente, aumentando os nossos propostas na rua, a gente conseguiu aumentar o nosso faturamento mesmo. Deu certo. Se vocês tivessem que começar de novo hoje em 2015, as oportunidades são muito maiores. Hoje nós temos aí as redes sociais como um grande alavancador de conteúdo que em 2002 praticamente não existia. Talvez o Orkut existisse em 2002, tá? Nem me lembro. E acho que sim. Acho que sim, né? Mas nem se compara ao que nós temos hoje em redes sociais, as possibilidades que existem para se promover gratuitamente qualquer conteúdo que você produza. Se vocês começassem hoje, qual seria o foco de vocês? Porque quem tá ouvindo, tem muita gente começando. Eu sei que tem gente ouvindo que tem negócios de conteúdo, não é? Na internet. Qual seria o teu caminho para começar hoje? Flávio, a primeira coisa mais importante, antes de você pensar em divulgação do seu conteúdo, é você pensar na qualidade dele. Porque essa foi a nossa estrada, entendeu? Mesmo que a gente não tivesse tantos instrumentos como a gente tem hoje para divulgar o site, você mesmo assim tinha como fazer isso, né? A gente trabalhou da forma orgânica. Nossa maior concentração era usar o nosso esforço de trabalho para entregar conteúdo com a máxima qualidade que a gente podia produzir. Sempre, toda semana. Isso criou um fundamento de lealdade nos fãs que nos ouviam, portanto, passavam com muita autoridade à frente a ideia de que outras pessoas também deveriam fazê-lo, entendeu? É claro que existiam estratégias próprias. A primeira estratégia de divulgação que o Azaghal criou foi o desafio dos 5 amigos. Isso. Conta aí, como é que foi? Eu simplesmente desafiei os ouvintes, falei, olha, a gente desafia vocês a apresentarem um podcast para 5 pessoas. E a gente vai fazer um programa especial depois de um período e a gente vai saber se vocês conseguiram ou não pelo aumento de downloads. Exato. Né? Porque se 5 pessoas ouvirem pelo menos uma vez, a gente vai saber que teve um crescimento. E as pessoas, elas gostam desse tipo de coisa, de serem desafiadas, né? E realmente teve um boom, né? Nessa época, teve um crescimento muito forte, porque as pessoas passaram a apresentar para 5 ou mais, né? Amigos, né? E meio que evangelizar, né? O que era muito fácil pra eles, porque era um programa que eles gostavam. Então eles só precisavam daquele empurrão. Muitos já faziam isso. Eles já estavam engajados, né, antes de fazer já isso. Estavam engajados, mas eles trouxeram outras pessoas. É engraçado como é algo que a gente escuta até hoje, né? De pessoas que não ouviam o Nerdcast porque tinham algum preconceito, ou porque não tinham tempo, não tinham paciência, e passaram a ouvir e ficam viciados. O engraçado, outro dia eu mandei um WhatsApp pra Bruna Vieira, do Depois dos 15, né? Blog, site e tal, que a gente queria gravar com ela, eu pedi pro Cauê Moro o e-mail, o telefone dela e mandei. A gente nunca tinha conversado até então, me identifiquei e tal, e ela, caramba, não acredito que eu tô falando com você, eu sou um mega fã, eu não escutava, mas meu irmão me convenceu e agora eu não consigo, a gente sempre de ônibus vai e escuta. É engraçado, porque são pessoas que a gente nem espera, né, com afinidades tão diferentes e tal, mas que acabam gostando daquela maluquice, o papo, né, e tal. Mas assim, fazer algo de qualidade que você gosta de fazer, funciona muito bem. A gente vê outros exemplos recentes, o Porta dos Fundos. O que eles fizeram? Fizeram exatamente isso. Mega qualidade. Fizeram um programa de qualidade, criativo, que se destacava dos demais por conta disso e que viralizou, que ganhou força e que ganhou público. Agora, tem outros métodos pra você conseguir se sobressair. O Felipe Castanhari, por exemplo, do Nostalgia, ele começou, tinha muito poucos views e tal, e ele criava contas com outros nomes, contas falsas, ia nos comentários lá do Não Salvo, de outros blogs famosos, e botava assim, e aí, vocês já viram esse vídeo desse tal canal Nostalgia? Parece ser legal. Sei. Como quem não quer nada, né? Exatamente, mandava e-mail, mas não dizia que era ele, se passava por outra pessoa, e até que uma vez o cara gostou do vídeo, publicou e ele começou a ganhar força, né? Exato. Não façam isso. Não, mas o conteúdo era bom, essa que é a questão. Isso o conteúdo era bom, ele só tava usando ferramentas. Sim, propagar esse conteúdo bom, com certeza. De qualquer forma, a mensagem que eu recebo aqui, ou seja, o foco na qualidade daquilo que você está produzindo, antes da divulgação. O
Antes, eu acho que sim. Porque hoje em dia é muito fácil fazer um conteúdo simples, de qualidade, até de conteúdo, né? Às vezes a pessoa só fica falando pra câmera e às vezes não tá falando nada, né? Não tá mostrando. Tem muitos canais de vlogs que eles não mostram absolutamente nada. O cara se filma e fala assim, eu vou fazer um daily vlog. Aí ele não faz todo dia, então já começou errado por aí, né? Ele fala, eu vou mostrar meu dia nesse vídeo. Estou indo pra academia. Corta, ele já está de banho tomado. Pronto, gente, já fui na academia, agora eu vou numa reunião. Corta, ele já está saindo da reunião. Foi muito boa a reunião, agora eu vou jantar. Não tem um bom roteiro. Não tem nada. Não tem nada, só tem ele anunciando o que ele fez no dia dele. Então, ele não mostra. E não mostra nada. Hoje em dia existe uma carência do público por conteúdo. A geração mais nova, principalmente, ela consome muito online, ela não consome as mídias que a gente considera tradicionais. A mídia deles é a internet. Eles estão no YouTube, eles estão no Snapchat, eles precisam de conteúdo, eles estão correndo atrás de conteúdo. Então, às vezes, um vídeo desses, sem nada, só com o cara anunciando o vídeo, acaba sendo suficiente pra quem não tem mais o que ver. Era que nem a gente quando era criança, adolescente, que assistia Clodovil porque não tinha mais nada pra ver, né? E qual é a importância de ser focado? Porque, por exemplo, vocês escolheram um nicho, público nerd. Vocês acham fundamental a pessoa ter o foco, ser focada, trabalhar um nicho específico? Ou isso é uma característica de vocês, mas pode ser feita de outra forma? Acho que isso é uma característica natural do interesse do produtor de conteúdo, né? Se o cara sabe tudo de carro e quer falar de carro, só de carro, ele não tem por que se meter em outro nicho, falar de voleibol, se o cara curte carro e ele quer atingir as pessoas que têm o mesmo grau de interesse. O nicho ele tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que você vai falar com um público que normalmente é mais engajado, ele é mais fiel, mas por contrapartida ele é mais crítico, porque ele conhece mais, e ele é menor, né? É um público menor do que se você fizer algo mais polarizado, vamos dizer assim, né? O nosso estilo é trabalhar com nicho, porque é o que a gente entende muito, o que a gente gosta. Por sorte, o nosso nicho cresceu muitíssimo, né? Aliás, de 10 anos pra cá, ser nerd virou uma coisa boa, né? Nerd antigamente era meio... o cara é nerd, meio depreciativo. Hoje, o cara é nerd. Mudou, né? Mudou. Eu tava conversando com um amigo meu que trabalha com board games e tal, e aí a gente tava falando sobre crise, sobre esse momento que o Brasil tá passando agora. E ele falou, olha, pelo que eu andei lendo, estudando e tal, os outros países que passaram por crises, o mercado nerd, geek, foi o que menos sofreu com a crise. Porque o nerd, ele já se priva de muitas coisas, porque ele não gosta de fazer quase nada, ele gosta só de comprar. Esse mercado acaba sofrendo menos porque o cara não quer se privar do jogo de videogame, porque ele já não vai ao cinema mesmo, já não vai na boate, já não vai em restaurante, ou em restaurantes caros, já não é o estilo de vida dele. A gente teve uma parcela de sorte que o nosso nicho, que era muito fechadinho, cresceu muitíssimo em tecnologia, em cultura pop, internet, né? Ele ganhou um espaço enorme, né? Ele quase se tornou mainstream. Mas mesmo assim, a gente, apesar de estar num público nichado, nos nerds e tal, a gente, com o tempo, naturalmente começou a ficar mais abrangente dentro do próprio nicho, entendeu? Porque o próprio nerd também tinha outros interesses. E a gente identificou isso no momento lá no início. Antes o Jovem Nerd era um site, um blog de assuntos nerds. E dado momento a gente percebeu que o Jovem Nerd, se ficasse assim, ele ia ficar muito fechado, muito restrito. Então a gente passou a mudar a nossa visão e falar assim, o Jovem Nerd é o blog da visão dos nerds para todos qualquer assunto. Espetáculo. Exato. E aí isso abriu a nosso leque de opções, né? Quando é a hora que esse produtor de conteúdo fala assim, não, agora eu tenho que sair do meu trabalho, não dá mais pra fazer isso só à noite, numa hora extra, e agora isso ficou sério e agora eu preciso me dedicar 100% a essa atividade? Qual é o momento? Como é que esse momento aconteceu pra vocês e o que você sugere pra quem hoje tá produzindo conteúdo e vai ter que tomar essa decisão? Olha, a gente viu acontecer de tudo e isso vai depender muito do perfil da pessoa em tomar risco. Qual é o seu perfil de risk taker, né? O nosso não era muito tão arrojado quanto você pode imaginar. E eu vou explicar por quê. Tem muita gente que a gente viu fechar os sites porque teve que fazer uma decisão entre o trabalho convencional e aquele hobby que ele adorava e tal, e a gente viu muitos sites do próprio segmento nerd e tal serem fechados por isso. A gente tentei, mas não tenho tempo pra me dedicar, é muito caro, quanto mais acesso tem, mais eu tenho que pagar de servidor, então vou trabalhar, desculpa. Então aconteceu isso, ou seja, não chegaram nem ao ponto de tomar aquele passo, né? Provavelmente a decisão de cada um. Pra nós, isso foi acontecendo aos poucos. Eu mudei de emprego, por exemplo,
exemplo, para um emprego onde eu trabalhava menos horas, tinha um salário menor, mas eu podia esticar um pouco mais o tempo livre, né? E apesar do site ter receita, da Nestor já existir, etc., a gente ainda tinha que manter a gente sentia pessoalmente que a gente tinha que manter algum tipo de segurança para que não ficasse totalmente dependente de uma renda completamente variável e pequena no início, né? Foi só quando a gente, no nosso caso, quando a gente conseguiu produtores de conteúdo no Jovem Nerd, com um parceiro comercial grande que era o IG, né? Um parceiro de conteúdo, onde a gente estava inserido como um site de conteúdo. Quando nós fomos chamados para publicar um blog de tecnologia, para sermos curadores de um blog de tecnologia dentro do IG, outro trabalho sem ser o Jovem Nerd, mas que nós fomos chamados por sermos o Jovem Nerd, entendeu? Já com algum status atrelado ao nome, à marca, foi o primeiro contrato fixo que nós teríamos, né? Assim, a gente vai ganhar X por mês durante um ano. Isso é uma segurança. Isso foi o que deu segurança pra vocês avançarem. Exato, exatamente. Porque aí a gente tinha... Esse contrato podia terminar um ano depois e a gente perder essa grana. Mas era um ano que a gente tinha de segurança pra colocar trabalho full time pra que depois desses 12 meses a gente já tivesse muito melhor estabelecido, com fontes de rendas múltiplas e não precisasse mais daquele contrato, não precisasse mais do salário do emprego convencional, entendeu? Então foi isso. Isso levou quantos anos pra vocês? Isso aconteceu em 2008. Levou um ano. Não, calma. Mas assim, a gente teve a trajetória inicial, amadora, até passar profissional. A gente começou a ser profissional em 2005. Sim. Tá. Aí em 2008 veio essa oferta. Em 2008 veio essa oferta. Essa oferta foi o momento que a gente dedicou full time. E Exato. funcionou. Depois que acabou o É. contrato, a gente Foi conseguiu difícil, permanecer. ficamos endividados durante um tempo, dívidas dolorosas, empréstimos a banco, juros todo mês, mas sim, a gente passou por cima disso e o nosso break-even chegou um ano depois, foi muito bom. Ou seja, daí pra cá, nunca mais vocês tiveram uma atividade paralela a não ser a concentração absoluta no Nerdcast, no Jovem Nerd. Sim, completamente. Maravilha, gente. Bom, Alexandre e Dave, entre 10 e 13 anos atrás, começavam do zero um projeto e hoje a gente conhece o que eu já vi várias vezes essa hashtag, que é a Nerd Power. Eu vejo essa hashtag Nerd Power em vários lugares. Eu, por exemplo, postei... Tá aí. Pois é, postei no Geração de Valor que vocês seriam os primeiros convidados do GVCast e uma galera, Nerd Power, Nerd Power. Eles estão presentes em todas as partes. Uma vez eu tava fazendo check-in no hotel no Rio de Janeiro, num hotel bacana. Eu estava lá. Quando eu terminei de fazer o check-in no hotel, a pessoa que trabalhava lá, que fazia o check-in, o atendente, me chamou de canto, assim, e falou: seu Flávio, com licença, me permita. Olha, gostei muito da sua participação lá no Nerdcast, hein? Parabéns. E aí eu saí com aquilo na cabeça assim: Nerd Power. É o Nerd Power. O Nerd Power é silencioso e está por todas as partes. Pra gente falar um pouco de Nerd Power, fala um pouco dos números do Nerdcast. Quantos downloads você tem por episódio, quantas pessoas visitam, e fala um pouco disso e compara um pouquinho pra mim com a internet brasileira. O Nerdcast tá alcançando 800 mil downloads por semana, em média. O nosso episódio mais baixado até então tem mais de 3 milhões de downloads. 3 milhões de downloads. E qual é a média de pessoas por download? A gente considera 2 pessoas por download. Tem gente que considera 3, mas a gente é um pouco mais conservador. A gente gosta de considerar pelo menos 2. Então estamos aí chegando a quase 2 milhões de ouvintes. O mesmo pro site, um pouco mais. 3 milhões de usuários únicos pro site. A gente fez um investimento grande em redação, então nossos page views devem estar crescendo. Mas a última métrica que a gente teve era 10 milhões de page views por mês. De nossos vídeos no YouTube, né? A gente tem um canal com mais de 1.300.000 assinantes e cada vídeo gira em torno de 400, 500 mil views na primeira semana. Esses números que a gente tá dizendo são todos normalmente de primeira semana, né? Tanto o Nerdcast quanto o Nerd Office, o Nerd Player. Agora a gente tem uma grade extensa de programas, né? A gente tem o Nerdcast como podcast e a gente tem o Nerd Player, que é um gameplay sobre games. Depois vem o programa do Sr. K, que a gente não participa, mas produzimos. Está dentro do nosso canal, que é um programa mais sarcástico. Depois vem o Nerd Office, na quarta-feira, que é um programa sobre cultura pop e acontecimentos gerais. Aí na quinta-feira tem o Nerdologia, que é um programa voltado pra ciência, um outro canal que também tem mais de 1 milhão de assinantes, que fala de ciência e cultura pop. Nos dá muito orgulho ter algo voltado pra educação, que é usado em sala de aula por professores, tá atingindo o público dessa forma. E na sexta-feira, como eu já disse, a gente tem o Nerdcast, e a gente tá bolando coisas novas pra vir por aí. E é claro, toda última sexta-feira do mês, a gente tem o meu sucesso.com,
podcast empreendedor, Nerdcast empreendedor, que pessoas adoram. Cara, a gente recebe muito feedback desse programa, é um projeto que a gente gosta muito de fazer. Eu adoro fazer também. Aliás, bom, esse é o Nerd Power, não é? E somado a tudo isso, 100% de aumento na receita de publicidade no primeiro semestre de 2015 em relação a 2014, no meio do que eles chamam de crise. Claro, a crise tá aí, ela existe, e sem querer ser piegas, crise é um momento de oportunidade. E o Jovem Nerd tá provando isso mais uma vez. Esse é o Nerd Power. Galera, muito obrigado. Muito obrigado. E tá vendo, gente? GV, você tá vendo o que é pensar grande? O que é começar a GVCast trazendo simplesmente os melhores, topo da pirâmide. Nós estamos falando com o pessoal do Jovem Nerd, Alexandre e Dave. Vocês são campeões. Muito obrigado. Vocês são uma referência aqui pro Geração de Valor. O pessoal aqui já assistiu, inclusive, ali o trailer do Insight Light feito lá no meusucesso.com pra vocês, contando a história toda de vocês. É um espetáculo. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, estar aqui recebendo as dicas de vocês. E tem sido muito legal, hein? Trabalhar junto com vocês uma vez por mês. Com certeza. Fico muito feliz também. A gente adora o GV, a gente adorou a proposta, por isso que a gente começou a trabalhar junto, porque a gente viu o quanto ela conversava com o Jovem Nerd, com tudo que a gente já tinha feito antes em relação ao empreendedorismo, como a gente falava a mesma língua e como os públicos falam a mesma língua, e a gente tem uma interseção enorme de públicos. Eu fico muito feliz e é porque ela fica cada vez maior. Cada vez mais o pessoal do Jovem Nerd entra no GV e o pessoal do GV entra no Jovem Nerd. Isso é muito bom e muito saudável. Eu espero que o papo tenha sido proveitoso para todo mundo. Quem quer começar a trabalhar com conteúdo é punk, tem que trabalhar. A gente trabalha 14 horas por dia, cara, em média. É assim, como a gente fala, o empreendedor deixa de trabalhar 40 horas por semana para trabalhar 80. Mas vocês estão felizes? Vale a pena? Vale a pena. Se você vê lá os estudos de caso do Meu Sucesso, nenhum desses caras dos estudos trabalhava pouco, não. Não. Eles metiam na cara. É isso mesmo, cara. Pra quem quer ter sucesso, trabalho não pode ser sacrifício. Aliás, é um prazer e parte da razão que o trabalho é um prazer. Eu, por exemplo, tô aqui 11h15 da noite em Portugal gravando com vocês. Parte de ser um prazer é a gente fazer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita, fazer bem feito, como vocês falaram. Sim. Ou seja, a gente às vezes é um pouco redundante, mas pra você que tá querendo começar, não negligencie isso. Faça bem feito, faça com amor. E Jovem Nerd tá aqui, essa galera do Jovem Nerd tá aqui, que é um mega sucesso, é um fenômeno no Brasil. O Jovem Nerd é um fenômeno, é o Nerd Power aqui, como a gente falou. Os números são incríveis e foi um prazer muito grande estrear aqui o GVCast com vocês. Eu quero agradecer mais uma vez pela participação de vocês no pior GVCast da história. A gente que agradece e eu já quero fazer o pedido pra gente voltar no número 100. A gente vai ouvir alguns trechos aqui dessa conversa, a gente vai dar muita risada. Valeu, GV. Obrigado, Flávio. Valeu, Alexandre e Dave, muito obrigado, hein? Valeu, gente. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. E agora a gente vai para a mensagem final que eu separei para vocês. Eu tenho um tema especial para conversar com vocês nessa primeira edição do GVCast. Há algumas semanas eu participei de um evento da Endeavor. A Endeavor é uma organização sem fins lucrativos que hoje está presente em mais de 20 países. No Brasil tem 8 escritórios espalhados pelas principais capitais brasileiras. E a principal missão da Endeavor é apoiar o empreendedorismo. Acredito muito na ideia do empreendedorismo. O Geração de Valor ele está bastante alinhado com essa visão da Endeavor no sentido de desenvolver o empreendedorismo no nosso país. E a Endeavor realiza periodicamente um evento chamado Day One. E o Day One é um evento muito interessante porque é um evento completamente inspiracional. Grandes empresários já participaram desse evento, ele acontece todos os anos, e esse ano foi realizado ali no auditório do Parque do Ibirapuera. E além das 800 pessoas presentes, mais de 30 mil pessoas se inscreveram para participar e assistirem ao evento online. Eu quero compartilhar com você aqui hoje, no primeiro episódio do GVCast, esse episódio histórico. A minha palestra no Endeavor, ela teve um tema central, e a minha estratégia para abordar esse tema foi a seguinte: eu queria falar do meu Day One, eu queria falar dos momentos cruciais da minha vida que determinaram tomadas de decisão, que geraram a criação de negócios. Obviamente eu queria estar adaptado a esse formato do Day One, mas ao mesmo tempo eu queria transmitir uma mensagem em paralelo. É como se eu estivesse contando duas histórias, como se eu estivesse fazendo duas palestras em uma. Ao mesmo tempo que eu contaria os meus 3 Day Ones, que eu contei 3 passagens da minha vida, que eu vou compartilhar aqui com você. O que eu falei? Qual foi a minha abordagem? Eu falei sobre 3 histórias de amor.
eu tive até uma abordagem assim um pouco romântica. E eu quero compartilhar com você essas 3 histórias de amor. Todas as vezes que a gente fala em motivação, vem o que na sua cabeça? O que você pensa? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo a palavra motivação? Bom, eu tenho certeza que muitos vão associar a uma pessoa feliz, a uma pessoa entusiasmada, sorrindo. Né? Você imagina alguém chorando ou alguém sorrindo quando você fala em motivação? Se eu falo que alguém está motivado, você imagina alguém chorando ou alguém sorrindo? Eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria vai associar a palavra motivação a uma pessoa sorrindo. Então a primeira coisa que eu gostaria de fazer é redefinir com você a palavra motivação. A palavra motivação, ela é uma palavra derivada da aglutinação de 2 outras palavras. Motivação é motivo para ação. É uma pessoa que tem motivos para agir. Então, alguém que se sente com motivo para agir é alguém que está motivado. O exemplo que eu gosto de usar é um exemplo até um pouco trágico, mas ele consegue ilustrar bem esse conceito de motivos para agir. É quase que uma cena de novela. Então imagina o seguinte, o cara chega na casa dele e encontra a mulher dele no quarto com um outro homem. Ele vê aquela cena, fica revoltado, fica irado, vai até a sala, pega um revólver, volta no quarto e mata a mulher e o amante. Uma das partes muito importantes do julgamento é definir qual foi a motivação do crime. Muito bem, aquela pessoa que foi até a sala para pegar a arma para poder executar. A minha pergunta é, essa pessoa, se ela estava agindo com motivos, se ela tinha motivos para agir, logo ela estava motivada. E a minha pergunta para você é, ela estava sorrindo? Ela estava com raiva? Ela estava chorando? É muito mais provável que ele estivesse chorando do que ele estivesse sorrindo. É muito mais provável que ele estivesse irado do que ele estivesse alegre. Com base nisso, a gente pode redefinir motivação. Porque alguém pode estar com raiva e motivado, chorando e motivado, sorrindo e motivado, gargalhando e motivado. Logo, uma pessoa motivada é uma pessoa que tem motivos para agir. E eu quero contar essas 3 histórias de amor com base nessa ótica da motivação. Não é? E dentro dessa ótica da motivação, eu quero apresentar para vocês 2 tipos de motivação. O que eu chamei da motivação do eu e, segundo, a motivação do nós. O que seria a motivação do eu? A motivação do eu seria a pessoa agir pelos seus próprios interesses. Tem alguma coisa de errado nisso? Não tem absolutamente nada de errado em você agir pelos seus interesses. Ou seja, você motivar alguém com base na motivação do eu, geralmente é muito utilizado pelas empresas, aqueles famosos bônus de performance. Ou seja, se o cara bater todas as metas dele no ano e a empresa bater todas as metas, ele vai ganhar, quem sabe, além do 13º, ele vai ganhar mais 5 salários, mais 10 salários. É muito comum empresas alavancarem os seus resultados motivando os seus colaboradores com bônus de performance. Ou seja, é a famosa cenoura na frente. Tem alguma coisa que não seja legítima nisso? Tem algum problema? Não, em absoluto não existe nenhum problema. É absolutamente legítimo você lutar pelos seus interesses. É absolutamente legítimo você estar movido pela motivação do eu, que é aquela motivação que você trabalha pelos seus interesses pessoais. Mas o que eu quero apresentar para você hoje, que eu quero pedir para que você reflita, a motivação do nós é uma motivação que está fora de você. Não está dentro de você, ela está fora. Ela está do lado de fora. Ela se refere a outras pessoas, ou alguma missão, ou algum propósito, ou alguma causa pela qual você está disposto a lutar, a trabalhar e a se dedicar. A motivação do nós, ela segue lógicas um pouco diferentes. Ou seja, a motivação do nós é quando os motivos que você tem para agir, você se sente impulsionado a agir porque os seus motivos estão centrados numa coletividade. Olha, eu não estou falando aqui de comunismo, não. Antes de que você ache que eu esteja falando disso, estou falando de colaboração. Não é? O ser humano, ele é colaborativo. Ele é um ser social e colaborativo. Não é? Eu não estou falando aqui de sistema político. Estou quase que fazendo uma definição antropológica, que é uma característica do ser humano. Ele é mamífero. O mamífero anda em bando. O ser humano, ele gosta de se conectar com outras pessoas. Gosta de estar conectado com grupos. Gosta de pertencer a um grupo. Eu posso te dar algum exemplo de motivação do nós, tá? Eu não sei que time você torce. Eu torço pro Flamengo aqui no
Brasil. Ou seja, essa motivação de pertencer a um grupo é uma motivação coletiva, é um exemplo de motivação do nós. Eu quero aqui falar de 3 histórias da minha vida que eu considero que foram histórias decisivas para eu assumir uma trajetória empreendedora. E essas 3 histórias eu reputo serem 3 histórias de amor. Elas foram alavancadas pela tal motivação do nós. A primeira delas começou no ano de 1990. Lá atrás, 25 anos atrás, 1990, eu tinha 18 anos de idade e eu conheci uma menina linda de 15 anos de idade. O nome dela era Luciana Diniz. Ela era linda, tinha um cabelo encaracolado, sorridente, 15 anos, alegre. Uma menina linda que eu me apaixonei. Me apaixonei pela Luciana de uma maneira arrebatadora. E a Luciana, nós completamos agora 25 anos juntos. E naquele momento eu tomei uma decisão, eu tinha uma decisão tomada. Eu quero estar do lado da Luciana para o resto da minha vida. Isso é uma decisão minha, pessoal. É óbvio que essa decisão despertou, de certa maneira, um certo alvoroço na minha família, um certo alvoroço dentro dos meus amigos, porque, obviamente, dentro do conceito, que inclusive é muito comum, e eu não estou criticando esse conceito, mas eu sei que é um conceito muito comum, e eu ouvi de muitas pessoas, de alguns amigos, a seguinte frase: Flávio, que você quer se casar, você tá maluco, você tem que aproveitar a vida. Algumas coisas mudaram desde quando eu deixei de ser eu e passei a ser nós. E naquele momento o meu nós compreendia o Flávio e a Luciana. Esse era o nosso nós. Ou seja, eu que era ali o centro do universo na minha família. Meu pai trabalhava, eu morava na periferia do Rio de Janeiro, de uma classe média baixa. Meu pai trabalhava para nos sustentar. Minha mãe era professora, ganhava um saláriozinho baixo, mas praticamente o salário da minha mãe servia para nos dar as coisas, comprar as coisas para nós. Minha avó, que ficava com a gente, ela tinha muito costume de levar suquinho para mim na cama, no sofá. Ela me perguntava, ela estava sempre ali à disposição. Ali praticamente eu tinha meu pai, minha mãe e minha avó me servindo. Eu me senti o centro do universo, fui criado como o centro do universo. Só que a partir do momento que eu conheci a Luciana, me apaixonei por ela, eu passei a ser nós. O eu foi trocado pelo nós. Foi assim comigo. E quando você passa a estar motivado pelo nós, alguns valores mudam, alguns valores se modificam. Porque, por exemplo, para mim, aproveitar a vida era eu estar do lado da Luciana. Para mim, eu aproveitar a vida era eu tê-la 100% do tempo ao meu lado. Essa era a minha concepção. Outra coisa que mudou quando nós nos tornamos nós é que nunca na vida, eu tinha 18 anos, eu tinha pensado que eu precisava ganhar dinheiro. Acredite se quiser. Para que eu precisava ganhar dinheiro? Meu pai me sustentava, minha mãe me sustentava. Meu objetivo era fazer faculdade, eu queria fazer engenharia da computação, e esse era o meu objetivo. Eu já tinha passado àquela altura nas principais universidades do Brasil, públicas. Naquele momento eu estava prestes a iniciar uma faculdade, estava prestes a iniciar o curso de engenharia da computação. Então, na minha cabeça, nos próximos 5 anos, eu estaria fazendo faculdade, estaria trabalhando, eu estaria fazendo faculdade. Porém, quando eu me tornei, deixei de ser eu e passei a ser nós, eu passei a pensar que eu precisava ganhar dinheiro. Porque para eu viver o nós, para a gente sair, para a gente fazer um lanche, para a gente jantar, já existiam ali algumas despesas que eu comecei a pensar. Eu preciso ganhar dinheiro, porque eu quero me casar. Se eu quero me casar, eu preciso ganhar dinheiro. Então a minha cabeça começou a pensar em ganhar dinheiro pela primeira vez. Com isso, aos 19 anos de idade, no início do ano seguinte, uns 6 meses mais tarde, eu comecei a trabalhar, procurei um trabalho que eu pudesse ter uma experiência e acabei sendo contratado numa escola de inglês. Engraçado isso, porque inglês não era lá uma matéria que eu gostava muito na escola, não eram minhas melhores notas, enfim, nem gostava muito de inglês, nem sabia falar inglês também. Mas acabei trabalhando numa escola de inglês, era um emprego que para mim eu considerava que era provisório até eu começar a faculdade, mas o que acabou acontecendo é que eu comecei a trabalhar na área comercial dessa escola de inglês e aquilo foi uma escola para mim. Foi uma escola, mudou ali a minha perspectiva, mudou ali a minha visão sobre o mercado, sobre o que era trabalhar, enfim, mudou as minhas referências. Eu tinha referenciais muito diferentes desse
e aquela iniciativa acabou mudando por completo todas as minhas referências. Ali eu aprendi a vender, né? Eu aprendi ali a fazer um trabalho de prospecção de novos alunos para aquela escola. Esse era o meu trabalho. Era entrar em contato com pessoas, marcar uma visita para apresentar a metodologia com que o curso trabalhava, e através daquela visita a gente já assinava um contrato e a gente fazia uma matrícula e levava aquele novo aluno para a escola. Então aquilo foi uma descoberta, foi um contato. Eu era uma pessoa muito tímida e tive que acabar vencendo muitos complexos, né? Tive que acabar vencendo muitas limitações que eu tinha, né? Eu tinha, por exemplo, uma única calça e 2 únicas camisas e uma única gravata. E eu ali intercalava, né? Um dia eu usava camisa branca, outro dia eu usava camisa rosa. Né? Você imagina, eu saía de casa às 6 horas, 10 para as 6 da manhã eu saía de casa para conseguir chegar no trabalho às 8 horas da manhã. E chegava em casa geralmente às 11 horas da noite, meia-noite, todos os dias. Mas eu estava feliz, estava motivado, eu estava acreditando muito ali naquele projeto e realmente eu cresci bastante naquela empresa, cresci muito, né? Para vocês terem uma ideia, o trabalho de contato com os clientes eu tinha que realizar em telefones públicos. Naquela ocasião, telefone era artigo de luxo. Para você comprar um telefone, você tinha que pagar $3.500. Era quase que comprar licença de táxi hoje em dia. Obviamente, com isso, as empresas, nem todas as empresas, principalmente as empresas menores, não tinham ali disponível linhas telefônicas para as pessoas trabalharem. Era o meu caso, então a gente ia para telefones públicos. E nesses telefones públicos eu tinha que ficar ali trabalhando em pé durante todo o dia, fazendo contato com clientes, marcando visitas e ali apresentando o curso na expectativa de captar um novo aluno. A nossa forma de remuneração era 100% variável. A gente não tinha salário fixo, férias, 13º. A propósito, eu nunca tive uma carteira de trabalho assinada, nunca ganhei um fundo de garantia e nem um 13º na minha vida. Aquela experiência de 4 anos trabalhando naquela empresa foi absolutamente uma experiência informal. Mas apesar disso, foi a minha escola. Eu fiquei 4 anos ali. E como vendedor, depois eu fui gerente, depois eu fui diretor. E por fim, aos 23 anos de idade, eu ganhava ali um salário que era de cerca de $7.000 por mês. Ou seja, obviamente, muito mais do que eu já esperava. Era um salário espetacular. Até hoje é um salário muito bom, mas naquela época era um negócio espetacular. E era tudo resultado, eu não falo salário até por força de expressão, porque era tudo resultado de comissionamento. Eu passei a ganhar comissionamento sobre toda a equipe que eu dirigia, que, né, a essa altura já eram equipes localizadas em 4 diferentes cidades. Né? Então, com 20 anos de idade, eu já era gerente, eu me casei. Me casei com a Luciana tinha 17 anos, eu tinha 20. Nossos pais precisaram assinar a nossa emancipação. Você com menos de 21 anos, você só pode se casar com a autorização dos seus pais, e foi isso que aconteceu. Nossos pais tiveram que assinar, autorizaram, e nós nos casamos ali no dia 26 de dezembro de 1992, logo depois do Natal, foi o nosso casamento. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, saindo dessa empresa em 1995, no dia 3 de abril de 1995, eu fundei a primeira escola da WhatsApp. Então a WhatsApp foi fundada como resultado desses 4 anos de experiência nessa escola de inglês, que eu não tinha a menor intenção, que eu não sabia nem falar inglês, e não tinha a menor intenção de trabalhar numa escola de inglês, porém, resultado do dia em que eu me tornei nós e cheguei à conclusão que eu precisava ganhar dinheiro. A WhatsApp abriu a primeira escola no Rio de Janeiro e, ao longo de 18 anos, nós abrimos quase 400 escolas espalhadas em alguns países, a maioria delas no Brasil, e a WhatsApp foi vendida para um grande grupo brasileiro por uma negociação bastante relevante. Quando você se dedica ao nós, o seu eu é recompensado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você se motiva pelo nós, não significa que os seus interesses pessoais sejam colocados de lado. Não significa que seus objetivos e sonhos pessoais sejam colocados de lado. Até porque, quando você se dedica ao nós, num projeto onde envolve várias pessoas, a tendência é você ganhar mais relevância e o seu eu ser recompensado. Então essa é a primeira história. A segunda história de amor também é uma história de amor com a humanidade, mas é uma história de amor diferente. Eu já era presidente de um grupo já relativamente grande, já devia ter cerca de 7.000, 8.000 funcionários, e me mudei para os Estados Unidos para implantar um sistema de gestão à distância na empresa. Para mim era muito importante que a empresa tivesse um grupo de executivos que conseguissem tocar da mesma maneira que eu tocava ou até melhor.
E quando eu me mudei para os Estados Unidos em 2009, foi com o objetivo ali de dar uma oportunidade para os meus executivos para que eles tocassem um negócio e eu ficasse apenas no estratégico. Eu sairia completamente do tático e do operacional. Eu deixaria isso nas mãos deles. Me mudei para os Estados Unidos em 2009. E o que aconteceu em 2009? Eu passei a ter uma rotina muito tranquila, porque eu viajava uma vez por mês para o Brasil, passava uma semana ali tocando, fazendo reuniões, tocava meus executivos, reunia os franqueados, trabalhava uma semana forte e o restante do mês eu voltava para os Estados Unidos. Mas numa rotina muito tranquila. Desde 2009, por exemplo, eu trabalho de casa. Eu já trabalho da minha casa faz 6 anos. Tem várias vantagens de você poder trabalhar em casa, principalmente quando você tem filhos. No meu caso, eu tenho 3 filhos. Você acaba tendo mais liberdade ali de ter contato com eles, você acaba participando mais da vida da sua família. Então, realmente, eu passei a viver num contexto bastante cômodo. E o resultado da empresa foi surpreendente. E, ao mesmo tempo, que os executivos já estavam mais maduros, eles já estavam com mais know-how e tinham mais condições de tocar o negócio. E novas estratégias que a gente realizou deram muito certo. Foi quando a gente entrou com uma campanha publicitária pesada pela primeira vez na TV Globo, com o Rodrigo Santoro, e bombou no Brasil inteiro, e a gente começou a crescer uma média aí de 50% ao ano. Uma empresa com 15 anos de existência, ela passar a ter uma média de 50% de crescimento ao ano é algo simplesmente extraordinário. E foi o que aconteceu. Morando nos Estados Unidos, tendo esse resultado de crescimento de 50% ao ano, trabalhando no campo de batalha apenas uma semana por mês e 3 semanas lá dos Estados Unidos, tudo parecia que eu passaria a viver uma vida mais tranquila. É óbvio que eu aproveitei a presença em casa e a proximidade com meus filhos, principalmente. É óbvio que isso aconteceu. Porém, quando chegou ali no ano de 2011, eu confesso a você que 2 anos nesse ritmo eu comecei a sentir falta de estar criando uma rotina de treinamento e de contato direto com jovens que têm sonhos e que têm o desejo de crescer e de construir os seus projetos. Eu digo isso porque na empresa a minha abordagem sempre foi uma abordagem de formação de novos talentos. Então essa questão de formar executivos, de formar franqueados, de formar empreendedores já era algo que eu realizava no meu dia a dia, tendo contato com pessoas dentro da nossa empresa, dentro da empresa que eu dirigia. E foi nesse momento que eu fundei o Geração de Valor. Ali eu fundei o projeto Geração de Valor nas redes sociais. A gente começou no YouTube, depois nós fomos pro Facebook, pro Twitter. Então a gente acabou se instalando nas redes sociais com esse projeto Geração de Valor, que o GVCast faz parte dele, que é de produzir conteúdo para incentivar jovens entre 12 a 80 anos de idade, jovens que queiram construir os seus sonhos, queiram construir os seus projetos, dando a eles referência, dizendo para eles que sim, é possível, apresentando uma nova mentalidade de pessoas que queiram pensar fora da caixa, que queiram sair desse sistema padronizado e medíocre que nós vemos aí na nossa sociedade. Isso se ensina, não é? A referência se ensina, a mentalidade se ensina. É possível uma pessoa aprender a pensar de uma maneira diferente e adquirir hábitos vencedores e se livrar de hábitos medíocres e hábitos de derrotados, porque nós somos escravos de nossos hábitos. Se os seus hábitos são hábitos vitoriosos, a tua chance de ter resultados vitoriosos é maior. Agora, se os seus hábitos forem hábitos fracassados, a tua chance de fracassar é praticamente total. Então, os nossos conteúdos em redes sociais, eles têm sempre esse objetivo: aumentar a referência, dizer que o cara é capaz, apresentar uma mentalidade e um comportamento que os empreendedores vitoriosos em todo o mundo têm em comum. Nascia o projeto Geração de Valor nas redes sociais. O que eu não imaginava em 2011 é que esse projeto se tornaria o que se tornou hoje. A gente impacta cerca de 15 milhões de pessoas únicas todas as semanas através do nosso conteúdo. Além disso, no ano de 2014, eu reuni alguns dos artigos que eu escrevi na página do Facebook do Geração de Valor e lançamos um livro. Pois é, esse livro já está há 42 semanas na lista dos livros mais vendidos do Brasil. E eu, Flávio Augusto, que nunca imaginei que fosse me tornar escritor, o escritor mais vendido do Brasil no segmento de negócios. Quando eu iria imaginar que eu me tornaria um escritor best-seller? Agora, eu não posso deixar de te lembrar aquilo que eu falei na primeira história de amor. Quando a gente se dedica ao nós, o nosso eu é recompensado.
eu jamais imaginaria que o Geração de Valor pudesse ter tanta influência, pudesse ter tanta força, a ponto de me tornar o escritor de negócio mais vendido no ano e a ponto de ter sido indicado numa pesquisa realizada pela Companhia de Talentos como o líder brasileiro mais admirado pelos jovens. Foi feita uma pesquisa e eu já recebi essa informação, fui parabenizado pela Companhia de Talentos e eu acredito que até o lançamento desse podcast isso já estará sendo divulgado por toda a imprensa, porque essa lista é divulgada, todos os anos eles publicam e nesse ano de 2015 eu fiquei em primeiro lugar. Cerca de 50 mil jovens responderam essa pesquisa e tive ali o privilégio de ter sido escolhido por essas pessoas. E mais uma vez eu repito, quando a gente cuida, a gente se motiva pelo nós, que foi o que eu fiz ali com Geração de Valor, o seu eu é recompensado. Eu me sinto bastante recompensado, nem pelo livro, porque assim, eu doei 100% dos meus direitos autorais para a gente aplicar em projetos sociais. Estamos reformando algumas escolas no Nordeste, escolas públicas, e até vou divulgar algumas imagens aí no GV em breve. Eu até não tenho um pacto comigo mesmo de não ganhar dinheiro com Geração de Valor. Não é? Eu vou realmente usar esse canal de influência para realmente aproveitar e despertar jovens, incentivá-los a empreender, acreditar no seu potencial, acreditar que ele não nasceu para ficar ali limitado, como infelizmente muitos dos nossos jovens acabam se tornando limitados ao longo da vida. É possível sim despertar, construir, ser relevante e fazer a diferença. Agora, tudo isso começa com uma mudança de mentalidade que gera uma mudança de comportamento e, obviamente, isso gera uma mudança de resultados. Mas eu também não posso deixar de dizer e não posso negar, hoje eu sou um escritor best-seller no Brasil, o autor mais vendido de livros de negócios. No ano de 2015, isso não deixa de ser uma credencial para mim, me apontar como alguém que eles admiram, e eu saio numa pesquisa e acabo tendo esse destaque por conta disso, acaba me gerando credibilidade no mercado. Isso é um benefício, muito bem, não deixa de ser, fico até feliz por isso, mas não foram por essas razões que nós iniciamos Geração de Valor. É óbvio que, como resultado disso, eu acabei conhecendo um pouco, identificando um pouco mais do sistema de ensino brasileiro, do nosso sistema educacional. Como ele é falho, como ele não prepara os jovens para a vida, para o mercado, para fazerem a sua escolha profissional ou a sua escolha de missão de vida, que é mais do que simplesmente uma escolha profissional. É quase que uma boiada ali seguindo, sai do ensino fundamental, vai para o ensino médio, vai para a faculdade, o cara vai no piloto automático e às vezes ele está fazendo uma faculdade que não tem nada a ver com o perfil dele. Mas ele vai fazer para agradar os pais, ele vai fazer porque ele se sente pressionado a fazer, ele não quer ficar para trás, entre aspas, como se a série que ele estivesse fosse que determina se ele está na frente ou se ele está atrás. E conhecendo mais e tendo mais contato com a galera do Geração de Valor, o que eu percebi? Eu percebi essa lacuna gigantesca nos jovens, na educação dos jovens. Foi daí que nós criamos um negócio, uma empresa que eu fundei, chamada Meusucesso.com. Meusucesso.com é uma escola de insights em negócios, ou seja, é uma escola que a gente procura dar insights para a pessoa através de histórias de empreendedores. Você imagina, se em 20 minutos de palestra no Day One já é possível você ter um monte de insights, imagina você produzir 10 horas de material de um determinado empreendedor. Então, a metodologia do Meusucesso.com é essa. A gente vai fazer estudos de caso sobre empreendedores de sucesso, para que você aprenda não só o padrão mental, o padrão comportamental, como é que ele age, e conhecer quais foram as dificuldades, como é que ele começou. E nós produzimos um documentário de nível internacional, um documentário de nível cinematográfico, que inclusive é exibido nas salas do cinema do Cinépolis, que é um grande parceiro nosso. E basicamente é isso, é uma escola de insights em negócio, onde o aluno ele paga uma assinatura bem acessível, bem barata, e essa assinatura dá ele o direito a se tornar aluno dessa escola de negócios e poder aprender com empresários de sucesso. Então, o primeiro empreendedor que nós estudamos fui eu fui o cobaia ali, o primeiro empreendedor. Depois estudamos Ari Kozer, que foi um garçom que fundou a Fogo de Chão e vendeu por 800 milhões de reais. Depois o Shiba da China Box, a Sofia Esteves da Companhia de Talentos, o Caíto Maia da Chili Beans, o Deusmar Queiroz, fundador da rede de farmácias Pague Menos, o Wizard, Carlos Wizard, que era o meu antigo concorrente, fundador da Wizard, e que depois saiu comprando um monte de escolas, criou o Grupo Multi e vendeu por 1,9 bilhão de reais para uma gigante inglesa. Ou seja, a gente conta histórias de caras que começaram do zero e construíram grandes negócios, e a gente conta tudo da vida dele. Bom, qual é o resultado?
Meusucesso.com já teve mais de 50 mil alunos em nossas salas de aula, já temos assinantes em mais de 20 países. É uma startup super bem sucedida que não demorou mais do que 40 dias para faturar o seu primeiro R$1 milhão. Ou seja, nós temos planos de expansão para os Estados Unidos agora no ano de 2016 e até o ano de 2018 nós queremos ter 8 produtoras espalhadas no mundo para que a gente possa ter um produto global e no ritmo que está indo nós vamos alcançar esse objetivo. Teremos um produto global, uma marca global de educação voltada para empreendedorismo. E de novo, eu não posso deixar de repetir, quando a gente se dedica ao nós, o nosso eu é recompensado. Será que eu imaginava que em 2011, quando eu comecei ali com meia dúzia de seguidores nas redes sociais, escrevendo, interagindo com as pessoas, buscando motivar as pessoas, ajudar as pessoas ali com uma palavra de ânimo, de visão, de comportamento, de mentalidade. Será que eu imaginava em 2011 que em 2015, além de eu ter me tornado o autor de negócios mais vendidos do ano, eu teria criado um novo negócio de proporções global? Com certeza eu não tinha ideia disso, mas quando a gente cuida do nós, o nosso eu é recompensado. A minha última história de amor é uma história de amor com meu filho, Breno. Em 2009, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu já contei para você que eu passava uma semana no Brasil e 3 semanas lá nos Estados Unidos. Eu acabei nessas 3 semanas arrumando um emprego. O emprego era de motorista de jogador de futebol. Isso mesmo, o Breno jogava futebol. Com 9 anos de idade ele se destacou, começou a jogar em alguns times ali da Flórida. E eu acabei viajando mais de 20 mil quilômetros nesses 3 anos por várias cidades da Flórida, levando o Breno para participar de vários torneios. Era o sonho do Breno. O Breno queria jogar futebol. Eu apoiava o sonho do Breno. Naquele momento eu me tornei nós com o Breno, eu e meu filho, né? Um caso de amor com o meu filho. Eu ali procurava me dedicar a ele, incentivar, ajudar ele a treinar, dar algumas dicas para ele. Hoje o Breno tem 15 anos de idade e tem um contrato assinado com um clube português, o Benfica, um grande clube português, um super clube tradicional. Tem um contrato assinado com o Benfica e continua ali em busca do sonho dele de jogar futebol profissionalmente. E eu, não é? No ano de 2015, 6 anos mais tarde, quem diria que eu teria comprado um clube de futebol nos Estados Unidos? Isso mesmo, em 2013 eu comprei o Orlando City Soccer Club, da Major League Soccer, que é a principal liga americana, a primeira divisão ali do futebol dos Estados Unidos e Canadá, análoga à NFL, do futebol americano e a NBA, do basquete. Eu comprei ali um clube em 2013. E de onde é que saiu essa ideia de comprar um clube? Saiu lá da minha experiência com o Breno. Eu comecei a viajar, comecei a ver a quantidade de pessoas que estavam envolvidas com futebol e percebi que aquilo era uma oportunidade. Existia ali um fenômeno acontecendo nos Estados Unidos que ninguém tinha percebido. E toda vez que acontece um fenômeno que ninguém percebeu, é uma oportunidade, porque é um fenômeno não precificado, ou seja, tá barato investir naquilo ali. E na hora que as pessoas perceberam o fenômeno, o valor estoura. E foi pensando nisso que em 2013 eu comprei esse clube que estava ali numa divisão inferior e nós fizemos todo o trabalho. E nesse momento o clube estreou esse ano em 2015, em março de 2015, estreou na Major League Soccer. Nosso jogo de estreia, no nosso estádio, nós tínhamos lá presente nada mais e nada menos que 62.510 torcedores no nosso jogo de estreia. O Orlando City, que está apenas há 5 meses jogando na liga principal, já é a segunda maior média de torcedores por jogo. Ou seja, nem o Corinthians e nem o Flamengo neste momento tem uma média de 34 mil torcedores por jogo, e essa é a média do Orlando City. Com isso, em 2014, um ano depois que nós compramos o clube, nós tivemos a Copa do Mundo no Brasil e mais de 200 mil americanos vieram ao Brasil para assistirem a Copa. E as audiências da Copa nos Estados Unidos foram maiores que as finais da NBA e as finais da MLB, que é a liga de beisebol. Ou seja, o mundo descobriu o futebol nos Estados Unidos. E, obviamente, a valorização já é brutal. A valorização foi brutal e, obviamente, de um investimento alto que foi feito, de mais de 100 milhões de dólares, na expectativa que nos próximos 10 anos nós estejamos falando de um clube que tem um valor aproximado dos clubes da NBA, que gira em torno de $1 bilhão. E aí eu te digo, mais uma vez para concluir,
Quando você acredita e aposta no nós, o seu eu, ele é recompensado. Isso foi o que eu falei lá na minha palestra da Endeavor para centenas de empresários que estavam ali presentes, querendo estimulá-los. Claro, é normal cada um ter seus interesses, mas eu procurei apresentar um caminho diferente para a gente atingir os nossos interesses. Você que tem um negócio, quando você se dedica a formar o seu funcionário, o seu colaborador, quando você se dedica a desenvolvê-lo como profissional, quando você se dedica a formar um time na sua empresa, obviamente você vai estar sendo movido por nós, mas consequentemente esse time vai produzir mais, ele vai performar mais e o seu eu será recompensado. Então, investir em pessoas, quando você tem uma empresa, você pode enxergar o seu funcionário de duas formas, como uma maneira de você arrancar a produtividade dele ou como uma forma de você servi-lo e no sentido de formá-lo, não é? Porque esse cara formado, ele vai produzir mais e ele pode se tornar um aliado seu. Eu tenho muitos aliados. Eu, ao longo desse tempo que eu empreendi, eu colecionei alguns aliados, pessoas que foram formadas ali pela minha gestão, que são pessoas bastante gratas e que hoje são fechadas comigo e que estariam envolvidas comigo em qualquer negócio, porque nós marcamos ali o coração e criamos esse comprometimento. E essas pessoas estão por aí, espalhadas em todo o Brasil. Não é? Nem todas trabalham comigo hoje, estão aí espalhadas em todo o Brasil, mas são pessoas que têm ali uma marca da nossa formação, porque quando a gente investe no nós, o nosso eu, ele é recompensado. A minha pergunta para você, para a gente finalizar esse primeiro episódio é: quem é o seu nós? Quem compreende o seu nós? Pode ser você e seu filho, você e sua mulher, você e seu marido, você e sua namorada, seu namorado. Pode ser você e sua equipe de trabalho, você e seus funcionários, você e seus principais executivos, você e seus colegas de turma, você e seu país inteiro, você e seus colegas de partido político, seja lá qual seja a causa que você lute, que você pertença. A minha sugestão é que você pertença a uma causa. Crie causas, identifique qual é a sua causa. Eu estou procurando um emprego, eu quero um emprego. Eu não quero emprego, eu quero uma causa para lutar. Uma causa para lutar é muito mais que um emprego. E obviamente quando você também está lutando por uma causa, você tem muito mais força. Para pensar comigo. O objetivo do cara é ganhar $1 milhão. Aí ele ganha. Aí ele fala, não, agora eu quero ganhar 5. Tá, ele ganha. Por que esse cara vai continuar acordando 8 horas da manhã, ralando, resolvendo pepino o dia inteiro? O cara já tem grana. Pra que ele vai continuar trabalhando? Qual é a diferença de você ter $5 milhões ou ter 7? Ter 8? Que diferença faz? Qual é a diferença de você ter $10 milhões ou ter $100 milhões? Que diferença faz? É possível que você às vezes ouça isso e ache estranho. Pô, Flávio, tem muita diferença. Como assim não faz? Cara, para pensar. Você vai no mesmo restaurante, você vai ter uma casa boa, você vai andar de avião e chega um ponto que não faz tanta diferença. A diferença é muito mais matemática, numérica no banco do que simplesmente uma diferença real na tua qualidade de vida. Quando você tem uma motivação somente centrada no eu, quando você alcança o seu objetivo, sei lá, cara, de repente você está até em depressão. Você não tem nem mais por que se levantar da cama. Eu sei que você acha isso estranho, mas se um dia você conquistar esse patrimônio que eu estou falando, você vai lembrar disso que eu estou falando agora para você. Você vai lembrar disso. O que me faz estar gravando esse podcast aqui agora? O que me faz estar todos os dias escrevendo e interagindo com as pessoas? O que me faz? O que me motiva? É a grana? Quanto você pagou para estar aí me ouvindo? Você não pagou nada, você sabe disso. Ou seja, o que me motiva é a causa que eu tenho, não é? É o que eu assumi, a causa do nós. Eu quero, através de geração de valor, influenciar pessoas e ajudar as pessoas a chegarem mais longe. E esse é um objetivo que eu tenho. Olha, eu sei que muitos vai entrar por um ouvido direito e vai sair pelo ouvido esquerdo o que eu tô falando, mas eu tenho certeza que sempre tem um louco do outro lado que me ouve. Sempre tem um louco do outro lado que me assimila. Sempre tem um louco do outro lado que pensa assim, cara, o Flávio tá falando comigo, cara. Ele tá falando comigo. E ele se enche de força, ele se enche de convicção. E esse cara vai mover montanhas. Esse cara vai ser um cara diferenciado. Não é? Eu sei. E esse louco pode ser você. Ou não. Na realidade, eu me sinto um cara que joga semente. Essa semente pode cair na pedra ou pode cair numa terra fértil. E o meu desejo é que cada palavra que eu tenha dito aqui nesse primeiro episódio, no pior episódio de todos os tempos, nesse episódio histórico do GVCast, cada palavra que eu tenha dito seja uma semente que caia dentro de você e encontre uma terra fértil para você sair, arrebentar e criar a sua história. Eu contei 3 histórias minhas. Que eu fundei a WhatsApp, que eu fundei o Geração de Valor e que eu comprei o Orlando City. Eu poderia contar de outros negócios que eu estou envolvido. Eu só quis contar esses 3, não é? Eu quero agora ouvir a sua história. É um prazer estar realizando esse projeto. Eu estou super animado com o GVCast. Já
temos aí a nossa entrevista já gravada para o próximo episódio. Na próxima semana nós vamos ter o Belino aqui com a gente. Eu também vou responder perguntas. Você pode ir lá no Facebook deixar a sua pergunta no Facebook do Geração de Valor. Esse episódio ele foi lançado no dia 4/9, sexta-feira, 4/9, 5/6, ou seja, na segunda-feira, no dia 7/9, à noite, eu vou fazer uma transmissão ao vivo do Facebook, lá da nossa página, através do aplicativo Mentions. Esse aplicativo Mentions o Facebook escolheu algumas pessoas no mundo. Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Eu estou chamando essa transmissão de GVCast Live. Ou seja, um GVCast ao vivo. Eu quero que você que ouviu esse episódio entre sexta e sábado e domingo, ou até na própria segunda pela manhã, você vai ter a possibilidade de entrar no Facebook à noite. A partir das 7 horas da noite eu vou entrar e me fazer perguntas. Você pode tirar dúvidas sobre o que você acabou de ouvir aqui neste primeiro episódio, o episódio histórico, o pior de todos do GVCast. É isso aí, pessoal. Um grande prazer estar aqui com você. Estou bastante feliz em estar realizando esse projeto. Divulga isso para os seus amigos, tá? Divulga isso. Isso aqui não é para ficar só entre quatro paredes aqui, não. Divulga, vai lá na faculdade, passa por e-mail para ele. Dá essa força aí pro GVCast, porque eu estou super animado e vamos alcançar cada vez mais pessoas. É isso aí. Até a próxima semana. Fui! Você ouviu o GVCast. Oferecimento meusucesso.com, sua escola de insights. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.